Pessoal, hoje eu tô aqui não para te mostrar os meus resultados com meus negócios online. Eu quero te mostrar esses resultados aí, de pessoas comuns, assim como você, que aplicaram o meu método e estão vendendo todos os dias pela internet. Se você quer aprender como você pode começar o seu negócio online, trabalhando aí na sua casa, nas suas horas vagas, sem precisar de grandes investimentos, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro online de verdade. Vamos começar falando do Flamengo, talvez seja a maior novidade, até pelo treinador novo, né? O Jorge Jesus vem aí com uma filosofia diferente, um técnico estrangeiro. E a gente tem até imagens das movimentações do Jesus comandando já a equipe do Flamengo para esse confronto contra o Atlético Paranaense. A tarefa dele já é árdua, ele já vem para um teste brabo que é contra o Furacão. Jogo eliminatório, ainda é a ida, mas é a competição eliminatória. E muita gente dizendo que ele está inovando. Jogadores do Flamengo, já vamos ouvir inclusive o Diego falando sobre isso, dizendo que é diferente, no mínimo diferente o que ele faz no treinamento. Eu tô bem curiosa. Diferente não quer dizer que seja melhor também, né? Quem não tá, né? Eu acho que ele mexeu, num primeiro momento, num coração do time do Flamengo muito importante, num ponto muito importante que é o William Arão. O William Arão tem toda a questão técnica que ele exerce no time e tem uma questão de liderança muito importante para esses jogadores. Alguns jogadores do Flamengo veem no William Arão um cara que já tem um tempo de casa. E ele foi direto nesse ponto que era o ponto que tanto se questionava. Inclusive aqui no Troca falamos várias vezes sobre esse jogador, sobre o que ele poderia apresentar no esquema com o Abel anteriormente e agora com o Jesus. Eu acho que pela escalação, pela prévia, é um Flamengo super ofensivo, né? Super ofensivo, com uma responsabilidade enorme para o Diego, que vai ter que correr muito ali, né? Correr, o que eu digo é jogar numa outra posição, quase como um segundo volante. Então, mais do que a curiosidade, ele mexeu numa célula nervosa do Flamengo e eu acho que vai ser interessante a gente observar como vai ser o comportamento desse time jogando fora de casa com essa possível escalação, né? Esse eu acho que é um ponto que embaralha mais as cartas ainda. Se o Flamengo começasse jogando em casa, seria muito mais natural que a gente visse uma equipe mais ofensiva, etc. Mas o Jesus não entrou para brincadeira, não. Ele já chegou trucando, né? Apostando todas as fichas num jogo, num estádio que o Flamengo costuma ir mal. Quer dizer, então tem um ar de ousadia, né? Que vamos ver como é que os jogadores absorvem isso. Porque o jogador pode pegar, matar no peito. Olha só, o técnico está nos empurrando, então a gente vai. Mas eu acho que é até uma das coisas que me animam no Jesus, porque ele vem totalmente livre desses números, que o Flamengo vai mal na Arena da Baixada. Com ele nunca foi, até porque ele vai estrear. E o técnico europeu, eu não estou dizendo que o técnico europeu é melhor ou pior que o brasileiro. Eu acho que o técnico brasileiro... Acho que a gente tem muito treinador bom aqui. Eu gosto muito de alguns, na maioria, eu gosto muito dos treinadores do Brasil, mas eles têm uma filosofia de que jogar em casa e jogar aí fora é a mesma coisa. É difícil, ele comandou o Benfica. Eu duvido que o Benfica fosse a Belenense jogar retrancado contra o Belenense só porque é fora de casa. Então ele traz um pouco dessa filosofia também no treinador europeu. Acho que muda um pouco o cenário pelo Campeonato Brasileiro Série A ser um nível de competitividade muito forte, né? Não dá para ir jogar achando que vai enfrentar o Ceará lá em Fortaleza como se ele estivesse se preparando para enfrentar um adversário mais tranquilo, porque não é a mesma coisa. E eu acho que para o Jesus, ele fez um grande trabalho em Portugal. Agora ele sai da sua praça de conforto para confirmar o trabalho dele numa praça muito difícil que é o Brasil. Por ser uma nova escola, por pegar jogadores que têm um outro laço de trabalho. Claro que tem vários jogadores que atuaram na Europa, como é o próprio caso do Diego, o Rafinha que está chegando agora, o Diego Alves. Mas eu acho que para o trabalho dele também, eu não coloco nada superior ao que é treinar o Flamengo, né? Acho que tá ali. Eu acho que ele tem muito para provar trabalhando no futebol brasileiro. Talvez seja até o maior desafio da carreira dele, certeza. Bem maior do que inclusive ter treinado o Benfica. Só dizer que o Belenenses é de Lisboa, eu disse jogar na casa do Belenense. Acho que a cultura do técnico europeu muda com relação a isso no brasileiro. Sob um certo aspecto, né? O campeonato português é meio campeonato mineiro, né? Vamos explicar antes que já vem polêmico hoje, Serginho. Não, é que, vamos lá. Concordo. Você tem o Benfica, você tem o Porto, né? E o Sporting, que nem está muito agora. Sim. Então são esses dois, Atlético e Cruzeiro. E o resto está muito abaixo. O Campeonato Brasileiro, como falou a Ana, não é esse nível de disparidade. É muito mais próximo. Talvez até o mais equilibrado do mundo.
Muita gente aponta o Brasileirão o campeonato mais equilibrado do mundo. Eu acho assim que a gente fala, não, tem 20 tipos, também não tem 20, tá? Ah, tem 5. Brigando pelo 6, título. 7, coisa e tal, brigando pelo Na título. era do mata-mata, talvez sim, 12. É que tem depois que vários virou pontos campeonatos corridos, dentro do campeonato, sim. né? Tem o campeonato de quem vai disputar título, só que esse bloco de quem vai disputar título vai jogar o campeonato de quem briga para não cair. E isso faz do Campeonato Brasileiro um campeonato muito competitivo. Então, assim, não tem carta marcada no Campeonato Brasileiro. Não tem. Assim, acho que os últimos 10 anos a gente pode enumerar aí quem é carta marcada em Campeonato Brasileiro. Tem 3 campeonatos dentro dele. É o brasileiro de título, que às vezes é disputado por 2, 3. É o brasileiro de Libertadores, que é disputado aí sim por uns 10. Sim. Né? Tem uns 10 que realmente tem alguma chance, até porque a Libertadores é uma mãe, né? Todo mundo entra, né? E depois tem o campeonato do rebaixamento. E você acha que o torcedor está mudando também o pensamento? Porque, por exemplo, torcedor de grandes clubes que já conquistaram o Campeonato Brasileiro, eles já conseguem avaliar, não, meu time vai disputar esse campeonato aqui, vai brigar pela Libertadores. Não, meu time esse ano vai disputar contra o rebaixamento. Então o torcedor não quer nem saber quem entrar para ganhar O meu motorista de táxi hoje, vascaíno, só falava em rebaixamento. Ele não falou em nenhum momento em Libertadores, em título, acho que de repente o Luxemburgo, não, tinha uma consciência. Mas quando dele. começa o campeonato, será que o torcedor do Vasco não tem uma esperancinha por tudo que já fez na história? Rodada, né? Na primeira rodada. Já veio o o choque cara de realidade. já sabe um pouquinho do que nós estamos falando, né? E eu acho que é assim, né? Eu acho que a gente está aprendendo, sim. Eu acho que no Campeonato Brasileiro o mais legal é que não tem terreno das ilusões, né? Ninguém não tem um momento de ilusão. Eu acho que a ilusão vai até a página 2, a partir do momento os grandes deslocamentos, isso é muito específico do nosso campeonato. Se você pegar os times do Norte e Nordeste que se deslocam para o Sul, Sudeste, a mesma coisa, isso daí já é um choque de realidade. Eu acho que nisso os técnicos de fora sofrem muito. Porque quando eles vão entender a dinâmica, que você vai jogar quinta, domingo, quarta, sábado, e o seu time tem que responder em campos diferentes, em campos que eu digo, vai jogar no frio de Porto Alegre e no calor do Rio de Janeiro, isso também faz com que o trabalho deles mudem. E eu acho que nisso o Jesus, por exemplo, ele vai ter que se adaptar. O Sampaoli mesmo, o Sampaoli disputou lá os primeiros meses de Campeonato Paulista, e quando ele começou a ir para o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Sul-Americana, perdão, Copa do Brasil, ele já percebeu que tem uma diferença, já tem uma dificuldade. Então eu acho que o futebol brasileiro não tem terreno das ilusões, não. Acho que todo mundo que entra já entra sabendo exatamente o que seu time pode fazer. E isso que você falou, nesse período do ano no Brasil, que é o inverno, né? Onde em Porto Alegre está fazendo 4 graus, você vai para o Ceará, está 30, então mexe ainda mais com tudo isso. E tem o seguinte, né? Ali na nossa... não sei como é que a gente chama isso, uma escalada, né? Que tinham ali os confrontos. Dos 8 times da Copa do Brasil, quase todos ali, eu acho que todos, vão ter, em 21 dias, mais ou menos, vão ter 7 partidas. Sim. Então são um jogo a cada 3 dias para todo mundo misturando Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Então, voltando ao Jesus, né? Para ele, isso é uma novidade. Não tem esse calendário insano, idiota também, né? Ele não existe na Europa. Então tem uma adaptação até nisso. É porque o campeonato português, me corrija se eu estiver errado, tem menos times, né? Então tem menos datas que o brasileiro e a Taça de Portugal, né? É um jogo. Tem data FIFA de verdade. A nossa data FIFA aqui é meio fake, né? Algumas são, a maioria não é, e assim vamos. Data fake. Ou assim não vamos. Vamos ouvir o Diego. O Diego falou, ele é um líder, né, do Flamengo, tá ganhando até moral, porque com o Abel andou no banco de reservas. Vamos ouvir o Diego sobre o trabalho de Jorge Jesus. É um treinador muito exigente, um treinador inteligente, passa segurança naquilo que está falando. Então, eu que passei alguns anos na Europa, até que conheço, mas é sempre novas ideias, a gente sempre aprende. Então, tudo isso faz parte desse pacote que nós estamos gostando. Talvez o que tenha sido um pouco diferente, né, é realmente essa cobrança com autenticidade, né, a todo momento. E isso é algo que não é tão normal, mas que faz parte do futebol e nós temos que saber lidar. Tem a cartilha aí da disciplina, né? Os horários, o que pode, o que não pode, muitas coisas, não só aqui dentro do clube, mas fora também. Digital na chegada, esperar a equipe toda chegar para poder fazer a refeição, seja almoço ou jantar.
é um grupo que não tem problema em seguir regras, né? E ele é um treinador que exigiu muito até agora, mas que também já reconheceu essa qualidade da equipe e isso pra gente é bacana. Bom, tá aí o Diego, que bateu um papo com a Karen Duarte, falando... Será, Dandan? Será que é isso mesmo? O quê? Todo o grupo, né, adora essas regras. Esse é o problema, a cultura do futebol brasileiro. E a gente não está aqui para esconder opinião. Eu não sei se jogador do Brasil, não estou generalizando, gosta desse esquema durão. Isso aí pode até funcionar quando o time está vencendo. Depois de 2, 3 derrotas ou barra um jogador mais poderoso, um jogador que tenha mais moral com o torcedor. Não sei se tem data de validade um regime como esse. É queda de braço, não é o correto. Claro que tem disciplina. Evidente. Então, o culpado é o jogador. Claro. Né? Então, ele vai chegar, vai tentar submeter, né, o grupo às regras dele. Se vai dar certo, né, a gente não sabe. E claro que resultado é muito importante. E esses primeiros resultados, então, são fundamentais eu acho que para o futuro, não da diretoria confiar ou não confiar no Jesus, mas os jogadores abraçarem ou não abraçarem as ideias dele. Ana, no futebol brasileiro, quem vai ditar isso, sem dúvida alguma, vai ser a bola na rede ou não. Se o Flamengo for bem no Campeonato Brasileiro, e tem que ir muito bem, porque o torcedor do Flamengo hoje não aceita nada se não brigar pelo título. Vaga só na Libertadores já não interessa tanto, quer mais o título. Olha, eu tomo até um pouco de cuidado para falar sobre questão de regras, porque óbvio que regra é importante, disciplina é fundamental. Eu não conheço nenhum jogador, nenhum atleta de alto rendimento que tenha sucesso só na base do não consigo, né, gente, do improviso. Tem, mas tem uma vida curta. Eu acho regra fundamental, mas para o nosso calendário as regras não se sustentam. Porque o cara não tem tempo para estar com a família dele, ele não tem tempo para curtir uma praia. Ah, mas ele é jogador de futebol, a vida é assim mesmo. É até a página 2, porque o cara vai emendar uma concentração na outra, um jogo no outro, uma semana de viagem em cima da outra. Ele ganha muito bem para isso. Ele não ganha muito bem só por isso. Ele ganha muito bem porque a profissão dele paga bem. Então, assim, a regra é muito fundamental, é importante a disciplina, mas para o nosso calendário, você esgoelar as condições do cara, passar meia hora a mais com a família, um domingo de folga, uma segunda, um domingo que não jogou, um sábado que não jogou, eu acho que vai, em algum momento, isso acaba não sendo bom. Claro que a gente não está anunciando, sendo o mensageiro do caos, mas eu tomo um pouquinho de cautela para falar isso, porque não é só o comportamento do jogador de futebol que no Brasil não é bom ou que deixa de ser. Eu acho que o nosso calendário impede que os caras sejam o tempo inteiro regrados, centrados ali, porque não tem tempo, cara. Os caras precisam descansar em algum momento. Você precisa... A gente mesmo, a gente está aqui trabalhando 6 vezes por semana. E um dia a gente tem que sair daqui para arejar a cabeça. E eu acho que na vida do jogador de futebol, toda a regra, em algum momento, espana. Porque não são bonecos, né? E tem o seguinte, né? Eu acho que tem um exemplo, né? O que aconteceu agora com o Palmeiras há pouquinho, né? O Palmeiras veio com aquela campanha maravilhosa. E aí... o Filipão colocou entre os jogadores, olha, se vocês conseguirem tantos pontos, tais resultados, eu vou liberar para vocês para uma folga, etc. Muito provavelmente essa folga já estava planejada certinho, coisa e tal, com fisiologia, etc. Mas o treinador, conhecendo a cabeça do jogador brasileiro, né, vai e joga, né, usa isso até como motivação. Então, esse é o tipo de coisa que o Filipão, que é malandro, né, tem toda a experiência e por isso que é tão vencedor, né, mesmo tendo passado na Europa, por Portugal também, ele sabe como é que funciona o negócio aqui, então ele vai jogando. E aí o Jesus sai atrás disso. O Jesus sai atrás. O Jesus vai ter que ou aprender ou não se submeter a isso. Não, as regras vão ser as minhas, eu vou administrar como um europeu. Seria ótimo se isso acontecesse. Seria ótimo. Lembrando que a gente seja mais profissional mesmo. Porque às vezes o torcedor está dizendo, esses caras estão torcendo contra. Não, a gente está passando pelo contrário. Uma realidade que a gente vive há um bom tempo, que ninguém aqui começou ontem, com a chegada de um profissional top, que não conhece a fundo o nosso futebol, pode acompanhar e tal, de longe, mas não conhece a raiz do futebol brasileiro.
e vai ter problemas. Não quer dizer que ele não vai superar isso. Ó, o Sampaoli, que também veio com o jeito dele, coisa e tal, o Sampaoli está fazendo um ótimo Se adaptou, semestre, né? Está Conseguiu agregando muito fazer, ao nosso futebol, né? inclusive. Não sei até quando. O tempo e os resultados. Nem o brasileiro virão, a gente sabe, né? Nem o Filipão a gente sabe até quando, que é o campeão brasileiro, que não Mas perde há não começou sei bem. quantos anos. Olha aqui, vamos botar o campinho então no nosso telão? Vamos encher aí a tela, porque tem amanhã tem Atlético e Flamengo. Diego Alves no gol, é um provável time do Flamengo. Rafinha, bela contratação do Flamengo, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René. E aí vem o Cuejar no meio, com Vitinho aberto, Diego centralizado e o Arrascaeta. E na frente, para mim, um dos melhores ataques do Brasil, Bruno Henrique e o Gabigol. Você acha que é por aí? Esse é o time que o Jesus vai botar em campo amanhã lá na Arena contra o Atlético? Está bem aberto nesse time para jogar contra o Furacão. Pobre Cuejar. A gente não costuma ver esse tipo de formação no Brasil. Né? Lembrando que o Jesus não divulgou, né? A gente está fazendo um provável time aí para o Flamengo. No Brasil a gente tem assim, olha, a gente não tem variado muito. É o 4-1-4-1, é o 4-3-3, é o 4-2-3-1. Isso aqui Sem Everton Ribeiro, né? 4-1-3-2. É legal, é bacana. Se os jogadores, né, conseguirem acompanhar a lateral, né? Enfim, eles vão ter que correr para burro. E não vai pegar qualquer time, né, Ana? O Atlético, que conhece bem a sua casa, a grama lá é sintética, diferente. A bola tem um kick diferente lá. É duro o jogo do Flamengo amanhã. E um time que sabe ocupar espaço, né? Acho que com certeza o Jesus sabe disso, mas o Atlético Paranaense é um time que sabe ocupar espaço, que joga sempre com 2, 3 jogadores ali ocupando espaço, sempre forçando o erro, marcando pressão, né? Sobe a linha para marcar a saída de bola. Vai ser Olha, eu tô bem na expectativa com essa formação do Flamengo, porque se você pegar do Diego para frente, são todos jogadores ofensivos. Sim. Por mais que recue o Diego para fazer essa saída de bola, para ajudar nessa contenção, mas eu acho que está muito sobrecarregado para o Cuejar. O único tomador de bola é o Cuejar. O resto faz no máximo ali um Cerca Lourenço. E o Cuejar nem é aquele, né, super volante, né? Ele é um ótimo jogador de meio campo mesmo. Então é uma equipe que surpreende, sobretudo por jogar na Arena da Baixada. Olha, eu vou respeitar esse quadrinho aí, mas eu acho muito difícil entrar assim. Eu acho que vai ser essa Você situação. acha que vai ser esse mesmo time? Eu acho. Eu acho que ele mete mais um cabeça de área ali. Pode sobrar pro Vitinho, mais pro Vitinho, porque o Arrascaeta tá vindo de Copa América, tá no ritmo. Vamos ver o Jesus, cara. Quem seria, né? Eu tô empolgado para ver o português comandando o Flamengo, um time de maior torcida do Brasil. Uma mudança bem significativa nesse Flamengo, jogando dessa forma, não sei se ele teve tempo para trabalhar isso, se essa é uma questão, né? A gente trabalhando só com especulação, é adiantar um pouco a linha de defesa. Porque a partir do momento que adianta um pouco a linha de defesa, vai encurtar o campo do Atlético Paranaense e aí pode dificultar um pouco mais a troca de passe, que é o ponto forte do time do Thiago Nunes. Talvez seja uma alternativa. Porque se jogar da forma como estava jogando, com a linha esperando um pouco mais, vai sobrecarregar muito. Porque aí o Atlético Paranaense vem para cima e aí tem que recuar. Rascaeta, Diego, mais um atacante. Essa escalação também, é isso que eu tô falando. Essa escalação os russos maravilhosa, da Arena, né? O Sport TV 2 transmite esse jogo amanhã, quartas de final da Copa do Brasil. Vai ser interessante a estreia do Jorge Jesus e um super jogo, porque o Furacão está crescendo a cada temporada. O Bruno Henrique falou sobre a mudança dele de posição com a chegada do técnico português. Vamos lá. Falei com o Jorge, né? Já joguei nessa posição do jeito que ele gosta de jogar, né? Com 2 avançados. E tenho uma facilidade para poder jogar ali, né? Claro que não é minha preferência, mas ele optou por mim, me deu a confiança, né? Me falou alguns pontos que eu não posso falar. O porquê de me colocar ali, né? Então, estou procurando me doar ao máximo, trabalhar e fazer o que ele pede, né? Que isso pode ter grandes coisas e grandes ganhos para a gente ali da frente. Muito bem, tá aí o Bruno Henrique, que tá muito bem, né, com a camisa do Flamengo até aqui, eu repito, eu acho um dos melhores ataques do Brasil, o Bruno Henrique e o Gabriel. E essa mudança de posicionamento dele com a chegada do Jesus? Engraçado que ele
expressou, né? Não é a posição que eu gosto de jogar. Tem um recado aí, né? Eu não sei nem se tem recado ou foi um ato falho, assim, né? Mas um negócio que precisa ser ressaltado, né? O Jesus teve tempo para treinar. Então, Ele começou dia 20 no Flamengo. nós estamos agora no dia 9, quer dizer, ele teve tempo. Então, essa é uma vantagem muito rara no futebol brasileiro, porque quando começa a pré-temporada, já está encavalado com o início do campeonato estadual, né? Dessa vez, com essa parada, a gente realmente teve tempo de treinamento para quem tinha os jogadores na mão. Por exemplo, a gente pega o Corinthians foi um desastre. Isso que eu ia falar. Todo mundo machucado. Porque para a maioria dos times é uma intertemporada. Para o Jesus é uma pré-temporada, porque Exatamente, ele não conhece, quer dizer, não conhece a fundo o elenco. Com diferente do Atlético. Com a vantagem que não tinha questão mais forte da preparação física. Os jogadores já vinham com uma base jogada, né? Mas aí pega um Atlético que já vem bem na temporada e aí pega esse período de Copa América para ajustes, não para quase começar do zero. O Flamengo não começa do zero, mas na filosofia está começando do zero. Então o Atlético apenas ajustes e o Flamengo praticamente um novo teve Flamengo. os desfalques dele, né? Perdeu a zaga, né? Paulo Perdeu André se a zaga, aposentou, o Thiago Heleno tá com a doping. questão do doping, o Renan Lodge foi embora. Camacho com doping também. Camacho, acho que tem Então é um novo Atlético que vem aí também. Tem o Thiago Nunes teve que se virar nos 30, né? Não foi uma intertemporada fácil para Ao ele. contrário do Flamengo, que ganha presentes, Rafinha e Jesus, né? O Thiago Nunes, ele teve retirado, né? 3, 4 jogadores importantes. Essa dupla de ataque do Flamengo vai depender muito do nível de concentração do Gabigol. Porque o Bruno Henrique vai ficar mais próximo da área, não aberto pelo lado, né, que ele faz aquela passagem para entrar na área. E vai depender muito da movimentação e da concentração do Gabriel. Eu gosto muito dessa dupla de ataque, estou com você, acho uma das melhores do país hoje. Mas para o sucesso dessa dupla, a concentração do Gabriel vai ser fundamental. Olha, e ele vai ter a função de desmontar essa meiuca aí do Flamengo. E ele falou, né, do poder do Furacão jogando em casa. A gente está falando de Wellington. Acredito que vai ser um grande jogo, né? Esses números, né? Claro que fica na história, mas a gente não olha o Flamengo como freguês de forma alguma. A gente prega sempre o respeito, né? Então a gente tem muito respeito. Vamos respeitar eles, mas com certeza vamos querer ganhar o jogo, colocar o nosso ritmo de jogo em campo para conseguir o nosso objetivo, que é a vitória. Bom, temos números. 19 jogos, caraca, uma vitória só do Flamengo, 5 empates, 13 derrotas, 14% de aproveitamento. Olha, esse número não é exclusivo do Flamengo não, hein? Muito time vai na arena e consegue isso aí, uma vitória no aço. Odeia jogar na arena. Lá, né? Eu acho que ganhou uma talvez, mas ou nada ou uma. Agora, eu concordo contigo que você falou no início, né? Acho que o Jesus vai dar um bico nessa. Eu acho que ele não tá nem aí pra isso. Ele precisa fazer isso. E tabu é pra ser quebrado, né, Ana? Sim, não tem nada que impeça, né? Uma nova história sendo escrita. Só é curioso o Flamengo, que tinha tanta convicção com o Abel Braga no começo do ano, joga essa convicção pelo ralo, renova a convicção com um novo técnico e espero que agora seja um técnico para durar tempos no Flamengo, porque é muita troca de técnico para um time do tamanho do Flamengo, o investimento que tem o Flamengo, com a importância que tem para o cenário nacional, muito técnico. Está na hora de pensar com um pouquinho mais de cautela o que quer, né? Quer ser campeão. Isso aqui, ser campeão não é uma coisa que acontece por acaso, né? O Abel com o Flamengo claramente foi desgaste com a direção, porque pegar os números do Abel, campeão carioca, primeiro lugar no grupo da Libertadores, enfim, os números do Abel são bons, e aí a pressão da torcida que exige de um elenco como esse um futebol bonito. De uma diretoria que não tem convicção, a pressão realmente faz a diferença, né? Quando a direção está convicta, a pressão tanto faz. A torcida do Flamengo hoje, até nessa modinha de futebol europeu, viu, Sérgio, que é o time jogando contra os que investem menos, dominando o tempo inteiro. É o tic-tac do Guardiola. O que é o torcedor rubro-negro? Se o Jesus não implantar isso, também não vai valer, não. Vamos ver se sobre esse aspecto, né, o Jesus consegue tirar a vantagem de jogar fora sem a pressão da torcida. Né? Ter a torcida adversária, né? E não ter essa obrigação para o resultado de cara. De repente ele consegue
psicologicamente trabalhar um pouco isso. Vamos ver. Alô, galera do Inter! Alô, galera do Verdão! Sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.